Vamos lá. Então, nessa parte agora nós vamos estar trabalhando sobre, entrando de fato na logística, a prática, sua prática real no comércio eletrônico. Há algumas preocupações que realmente são distintas da logística para o comércio eletrônico, para o e-commerce. Nós vamos estar falando, de fato, onde entra todo esse processo de logística no comércio eletrônico, suas características principais, elementos que são realmente necessários para o comércio eletrônico, precisa ser bem desenvolvido para que as lojas virtuais, as lojas eletrônicas, elas tenham total condições de competitividade, de sobrevivência no mundo virtual. Falando sobre isso, a gente começa falando o seguinte, que o sucesso de uma loja virtual, ela está intimamente ligada ao processo do planejamento, compras, armazenagem, expedição e entrega dos produtos. Basicamente, o processo logístico é o sustento de uma loja virtual. Além da apresentação dos seus produtos virtualmente e todo o processo de comunicação social com o consumidor, o processo de logística é fundamental, porque a movimentação das mercadorias precisa ser eficiente do seu planejamento, nas compras, na armazenagem, na expedição e na entrega, finalmente, ao consumidor. Afinal, para que se efetive uma venda, é necessário que o produto esteja disponível. Sem a disponibilidade do produto, a venda é inviável. Ainda assim, muitas vezes o cliente ele entra num site com a intenção de compra e se depara com a mensagem de produto disponível. Várias vezes eu já fui buscar produto em sites e tinha lá a nota bem no rodapé do item lá, um item que eu queria adquirir e estava lá falando produto indisponível. Aí causa uma frustração para o consumidor. Para evitar que esse tipo de situação para evitar esse tipo de situação é imprescindível uma minuciosa gestão de estoque e adequado planejamento das compras. Para que não aconteça isso naquela empresa virtual, na loja virtual, tem que ter um gerenciamento muito bem feito do seu estoque. É aí que entra esse processo aqui, essa metodologia aqui chamada Sales and Operation Planning. Sales and Operation Planning, que a sua sigla é o SOP. SOP, ou seja, o planejamento de vendas e operações, que é a tradução do SOP, planejamento de vendas e operações. Vamos falar um pouquinho sobre essa mecânica, sobre essa metodologia. Como é que funciona? Isso aqui, essa metodologia é mais utilizada dentro do processo de compras eletrônicas, vendas eletrônicas, comércio eletrônico, porque ela vai gerenciar todo o processo de vendas e operações da empresa. Ela vai planejar e gerenciar todo esse processo, que são as vendas e as operações. Vendeu, você precisa disponibilizar o produto para o consumidor lá no final. Então, essa é uma metodologia muito utilizada, chamada SOP. SOP que vem do inglês, Sales and Operation Planning, que podemos traduzir para planejamento de vendas e operações. Vendas, sales e operações. Óbvio. Planejamento de vendas e operações. Essa tecnologia, essa metodologia SOP, ela busca atingir melhorias simultâneas em custos, nos níveis de estoque de produção e de serviço, com a disponibilidade do produto. Ela trabalha, ela planeja, gerencia todo esse processo dos custos em relação à melhora dos custos, redução de custos, ajustar os custos, em se tratando da produção e da venda, e de serviço, que é a disponibilidade do produto.
Esses resultados são alcançados pela melhoria no processo de planejamento das vendas e da produção, baseando-se no balanceamento entre demanda e disponibilidade do produto e entre o volume e mix de produtos. Quer dizer, esse sistema ele vai planejar toda essa relação de disponibilização do produto, a venda do produto, tá? O acesso ao consumidor do produto e o produto disponibilizado para ele, para aquele consumidor. O processo padrão para essa atividade vai consistir em 5 etapas. São essas mesmas que nós estamos vendo aqui em cima, que vai ver aqui embaixo. São 5 as etapas que são utilizadas nesse sistema de planejamento de vendas e operações. 5 etapas que ele se distribui. Então, nós temos a primeira etapa aqui, ó, que é a de atualização de portfólio. O que é essa atualização de portfólio? Sempre realizada após o fechamento das vendas de cada mês ou período de planejamento. Você pode realizá-las da seguinte forma. Quer dizer, quando é que acontece essa atualização de portfólio? Como eu disse, atualizando. Quer dizer, fechou as vendas do mês, o que ficou de produtos estocados? O que tem lá de estoque? O que tem lá no armazém em relação aos produtos? Então, levantamento seria a auditoria do que fechou no mês passado para iniciar o próximo mês. Então, é planejado em cima disso. A primeira coisa que se faz é a atualização desse portfólio, quer dizer, a atualização dos estoques, de todos os itens que tem disponível lá, a auditoria e a acurácia dos itens que permaneceram, que ficaram no fechamento do mês passado. Então, faz essa verificação desse primeiro momento, atualização do seu portfólio, todos os itens remanescentes do faturamento passado, do mês passado. Então, ele é realizado da seguinte forma: atualização dos arquivos com os dados do mês anterior, o sistema atualiza os arquivos, né, os estoques com vendas reais, volumes de produção e níveis de estoque. Então, é atualizado nas vendas reais, nos volumes de produção e nos níveis de estoque. Há uma geração de informações que são necessárias para que as equipes comercial e de marketing possam calcular a previsão de vendas. Então, em cima do que foi levantado, dessa atualização do portfólio, a equipe de comercial, de marketing, eles já vão trabalhar a previsão de demanda em cima disso, dessas informações. E há uma disseminação das informações para as pessoas apropriadas. Então, vai lá para a ponta de vendas, para a equipe de vendas, a atualização desse portfólio, para que eles possam saber o que contém, por exemplo, o que tem estoque que eles podem vender, o que ficou no estoque. Eles precisam saber disso. Então, a primeira etapa é essa atualização de portfólio. A etapa seguinte desse sistema é o planejamento de demanda. Planejamento de demanda. O que é o planejamento de demanda? O que eu vou fazer agora? Depois que eu fiz a atualização do portfólio, faz-se o planejamento da demanda, basicamente do processo de previsão de vendas. Trata-se basicamente do processo de previsão de vendas. Seu objetivo é a elaboração de um plano de vendas indicando que a empresa está disposta a vender e oferecer ao mercado, realizado com base na combinação das previsões estatísticas obtidas através do tratamento de dados históricos, informações qualitativas de mercado obtidas pela equipe comercial e planejamento de ações promocionais. Então, uma vez que foi identificada a situação do estoque, atualizou-se o portfólio, eu vou fazer o planejamento da demanda. O que é isso? É verificar aquela famosa plano de demanda, né? O planejamento da demanda, a verificação, a previsão de demanda. A previsão de demanda e o planejamento de como trabalhar essa demanda. Por exemplo, tem que fazer a previsão da demanda para o mês, quais são as perspectivas para o mês e quais serão as ações de marketing para essa demanda. É isso que é feito aqui no planejamento da demanda. É em relação ao consumidor, em relação ao consumo.
o pessoal de marketing de vendas é que são mais apropriados para fazer esse trabalho. Em cima do que foi observado que tem, então vai fazer um planejamento da demanda. Faz-se a previsão de demanda e faz o planejamento de como trabalhar essa demanda. Uma vez que fez esse planejamento da demanda, vai para a terceira etapa desse sistema, que é o planejamento das operações. O que é o planejamento das operações? Aqui é a terceira etapa, planejamento das operações. Consiste na elaboração de planos alternativos de produção que deem suporte ao planejamento de venda gerado na etapa anterior. Essas atividades também é essencial para a definição dos níveis desejados de estoque expresso pela política de cobertura para cada família de produtos. Nesse planejamento das operações, após o planejamento da demanda, essas informações chegarem para operações, para a produção, para a área de produção, o gestor de operações de produção, ele vai trabalhar o estoque, vai trabalhar caso, por exemplo, a previsão é para 1.000 itens para esse mês, nós só temos 500, então o planejamento de operações, o gestor de operações e de produção, eles vão buscar suprir a complementação desses itens que foram previstos no planejamento da demanda. Então, eles vão buscar compensar de alguma forma, trabalhar os estoques para suprir o planejamento de demanda. É feito no planejamento das operações. O planejamento das operações é como vai suprir todo o planejamento da demanda. O que será feito em relação aos itens disponíveis para suprir a demanda. Ah, não tem demanda suficiente. O que a gente vai fazer com os itens que vão sobrar? Vamos ver o que vamos fazer isso aqui. Tudo isso dentro do planejamento das operações. Então, verifiquei o portfólio, planejei demanda, planejei operações. Eu vou para a etapa seguinte, que é reunião prévia com o SOP. Sobre o SOP. O que é essa reunião prévia? É a reunião de trabalho que vai participar os integrantes da média gerência, quer dizer, os gerentes de áreas, no processo de planejamento de materiais. Tem como objetivo discutir todos os pontos de distanciamento entre o planejamento da demanda e o planejamento de operações de produção, para avaliar os impactos financeiros. Então, junta os dois, as equipes, né, de marketing, por exemplo, a gerência média que a gente chama aqui, são os nossos gerentes de departamentos. Então, junta lá o gerente de marketing com o gerente de operações da área de produção para discutir o que fazer com as discrepâncias entre o planejamento de demanda e o planejamento das operações. O que vai se fazer? Então, baseado no quê? Baseado no sistema Sales and Operation Planning, né? Sempre baseado nesse sistema, dentro desse sistema. Então, essa é a reunião só entre os gerentes desses setores envolvidos. Pode entrar, por exemplo, o gerente financeiro também, porque entra a questão do impacto financeiro, por exemplo. Olha, a gente vai precisar de a demanda, planejamento de demanda, como eu falei antes, a possibilidade de uma venda de 1.000 unidades para esse mês. Aí aqui, não, nós só temos 700 unidades. E agora, como a gente vai precisar de recurso financeiro para adquirir mais unidades para suprir a demanda, para não deixar faltar na demanda. Então, vamos falar com o diretor financeiro sobre isso, se tem recurso disponível para a gente adquirir mais produtos para suprir a previsão de demanda. Então, traz o gerente financeiro para participar dessa reunião prévia. Então, é o momento, essa reunião prévia, é para verificar como financeiramente trabalhar essas relações entre a demanda e as operações. Finalmente, nós temos a última etapa, que é a reunião final ou reunião executiva de SOP. Essa reunião final ou executiva. Formalizar a reunião final do processo em que deve formalizar o planejamento e disseminá-lo para toda a empresa. Participam dessa etapa as pessoas presentes na reunião anterior, que seriam os gerentes de área, né, os gerentes médios,
além de um comitê executivo formado pela alta gerência ou direção da empresa. Pode ser também o próprio presidente, o dono da empresa, querer participar. Então, chama alguém do executivo para participar para quê? Para dar o veredito final. Olha, aqui está dizendo que o diretor financeiro participou dessa reunião prévia e disse: vou precisar capitalizar mais um valor para adquirir itens para poder suprir a demanda. Mas eu preciso da assinatura do chefe. E aí chama o executivo para participar dessa reunião final para ele dar o veredito lá, dizendo: olha, tá bom, manda adquirir, fala com um fornecedor, negocia prazo, negocia valores lá e vamos buscar mais itens para que a gente possa suprir a demanda prevista para esse mês. Então, aqui dá o fechamento do planejamento. Fechamento do planejamento com o veredito final se libera recurso ou não. Aceita os planos ou não. E aí, esse processo é cíclico, ele reinicia novamente, todo período ele reinicia, Então, ele é feito mensalmente ou dentro de um período pré-estabelecido, esse sistema. Abro para vocês agora interagirem comigo. Houve entendimento de como funciona esse sistema SOP? Alguma dúvida? Alguém? A dúvida vai ser só na hora de fazer a atividade. Professor, a minha dúvida aqui foi no planejamento de demanda, que lá no slide estava dizendo o objetivo é elaborar um plano, né? De vendas indicando. Aí eu queria que o senhor explicasse só mais uma vez, só para me poder fixar aqui melhor, que eu ainda fiquei com dúvida nessa parte. Sim, eu quero agradecer pela participação do Nil também, o Nil está conosco, mais uma figura inusitada participando conosco aqui do nosso encontro, fico muito feliz em ver. Meu Deus, seja bem-vindo. Já tivemos momentos que eu já tive somente Thaís, Adenildo e mais uma pessoa Valeu, aqui. professor. Muito feliz em estar já. Eu não posso falar direito porque eu fiz um procedimento. Ah, tá com a boca, não tá podendo falar, tendo que ficar com a boca fechada. Não tem problema não. Qualquer dúvidazinha, tu fala de softline aí com a gente. Eu tenho um dente abaixo do nariz, eu tinha que tirar ele de lá. Ah, tá bom. Melhoras para você, viu? Boa recuperação. Então, deixa eu suprir aqui a dúvida da Thaís. Explicando desde o comecinho aqui, olha. Primeira etapa desse processo. Verificação do que restou do mês anterior, que é a atualização do portfólio de produtos. Planejamento da demanda o que são as previsões de demanda, Thaís? São aquelas famosas previsões de demanda que foram trabalhadas, tá, em outro momento. Previsão de demanda de consumo para aqueles itens. O que ficou? Tem demanda para esses itens que ficou? Vai precisar de mais itens. Então, tem que fazer todo um planejamento, uma previsão dessa demanda, tá? E como trabalhar os consumidores em relação a dessa demanda. É toda essa relação com o consumidor que é feita aqui. Quem que vai fazer isso aqui? O departamento de marketing, o departamento de vendas, dentro do marketing, que vai fazer todo esse trabalho de previsão de demanda, de planejamento de demanda. Verificação se tem demanda para os produtos, qual será a demanda para esse período, como suprir essa demanda, como alcançar os consumidores em relação aos produtos que a empresa tem. Tá? Tudo isso é visto aqui no planejamento de demanda. E aqui, no planejamento de operações, o levantamento, planejamento do que tem realmente, fisicamente, em relação a produtos, né, que foi verificado, e o que a demanda informou que vai precisar em relação aos produtos que tem. Se vai precisar de mais itens, mais produtos para oferecer, por uma demanda aparente da empresa. Então, aqui é o planejamento de operações. Certo. Professor, diga, pergunta. O senhor falou sobre quem vai dizer a demanda é o marketing. Sim,
É o marketing, é o departamento de marketing que faz a É porque previsão. eu sempre pensei que o marketing cuidava diretamente da imagem, não dessas funções da empresa. Olha só, todos os departamentos, quem lida diretamente com o consumidor? O marketing? É o marketing. É o departamento de marketing que trabalha toda essa relação com o consumidor, todo esse tratamento com o consumidor, e inclusive que faz essa previsão de demanda também. A logística, dentro da logística também faz todo esse trabalho de demanda, de previsão de demanda, para poder trabalhar devidamente o estoque, o armazém, suprir. Mas a mais adequado para fazer essa previsão de demanda, esse planejamento de demanda, é o setor de marketing. Por quê? Porque conhece o seu público, seus consumidores, seus clientes, sabe como funciona essa relação de consumo com a empresa, sabe toda essa abordagem, todo o trato comercial com o consumidor, com o cliente. Então, eles têm como projetar, planejar adequadamente essa demanda, trabalhar toda essa Professor, demanda. é Oi, porque diga. eu sempre pensei que fosse diferente, porque eu pensei que minha previsão de demanda seria em cima daquilo que eu já tinha vendido anteriormente. Não, veja bem. Há vários métodos, nós vimos isso, há vários métodos de previsão de demanda. Há vários métodos de previsão de demanda. Quando na previsão de demanda, você pode ter uma verificação de demanda quantitativa e qualitativa. Na quantitativa, um método muito simples de previsão de demanda é aquela de repetir a última movimentação, o último período de faturamento. Por exemplo, mês passado foi consumido tanto, então vamos ter estocado esse mesmo produto, essa mesma quantidade, porque pode vir a ser semelhante que o mês passado. Mas isso é muito enganoso. Previsão de demanda, há toda uma necessidade de você tentar aproximar o máximo possível de uma expectativa de consumo mesmo, para que você não tenha desperdício de produtos, ou armazene a mais, ou falte itens. Então, você precisa ter uma previsão bem mesmo acertada. Quem melhor, o gestor de logística, ele vai contribuir muito com isso, porque ele vai entrar com toda a questão do planejamento de estoque, de armazém. Mas o gestor de marketing, departamento de marketing, ele conhece, porque eles fazem a abordagem, tem um contato direto com o consumidor. Então, eles também, principalmente eles têm a capacidade de fazer todo esse planejamento de demanda com mais consistência, com mais segurança, com mais habilidade, por proximidade ao consumidor. Por proximidade ao consumidor. Entendeu? Sim. Mas aqui, se vocês observarem, eles trabalham junto. Esse sistema aqui, SOP, é trabalhado junto. Olha, aqui o gestor de operações, e que vai estar controlando também estoque, etc., ele vai precisar dessas informações de demanda, para ele comparar com o que tem, e para ele buscar suprir isso que foi previsto na demanda. E aí, é nessa reunião prévia, bem aqui, nesse quarto momento, é que eles vão dialogar o gestor de comércio, o gestor comercial, de marketing comercial, com o gestor de operações, com o gestor financeiro, que ele vai entrar na história que vai precisar de recurso financeiro para suprir um estoque, uma demanda necessária para o consumo do mês, do período. Vocês estão entendendo? Professor, boa noite, tudo bem? Estou entendendo. A minha dúvida, eu acho que isso não é usado em todas as empresas, né? Não é usado? Porque eu trabalhei
em algumas empresas nesse setor assim, a gente nunca tinha contato com marketing. A gente sempre tem contato com compra, venda, financeiro, faturamento, mas nunca com marketing. Olha, entende bem, só um detalhe que eu quero chamar a atenção. A gente está falando desse sistema aqui, tá? SOP. O que acontece? Onde tu trabalhou é um local que não pratica esse sistema. Entendeu? Dentro desse sistema, dessa metodologia, é assim que funciona. Entendi. Tá? É porque lá onde você trabalhou não usava essa metodologia, esse método, tá? Por isso que, então, quem fazia todo esse trabalho lá, o pessoal de logística, de operações, fazia essa previsão de demanda e tal. Dentro dessa metodologia, é assim que funciona. Agora eu faço minhas palavras lá do nosso presidente, tá ok? Professor, uma dúvida, assim, Diga. na elaboração desse estudo que você preparou para nos dar, você conseguiu identificar, por exemplo, aqui em São Luís, não sei, mas no Brasil, uma empresa que utiliza esse sistema? Olha só, Que várias pratica. empresas. Opa, sim, muito bom, Adelio, boa pergunta. Várias empresas estão se mobilizando para gerenciar o seu processo utilizando esse sistema. Várias empresas estão se modernizando nesse sentido, porque é um sistema que ele vai buscar, como ele disse lá no comecinho aqui, ó, ele começa aqui no comecinho, sua preocupação principal é essa aqui, ó, melhoria simultânea em custos e vendas, e com aumento de vendas, principalmente a relação de custo. Então, as empresas estão buscando, nesse sistema, nessa metodologia, uma forma de reduzir os custos. Por quê? Porque esse é um processo de planejamento, tá? Eu quero deixar bem claro, isso aqui é planejamento. Planejamento de vendas e operações. É um sistema usado para planejar as vendas e as operações. Fazer esse elo, esse link entre essas duas áreas, aproximando elas, para que, vamos dizer que os gerentes, estando mais próximos e trocando, por exemplo, nesse momento aqui, ó, de reunião prévia, eles vão trocar essas informações e, com isso, eles vão ter mais segurança em realmente o que precisam para suprir a demanda que se apresenta nesse período. Entendeu? São todas as cabeças pensantes que vão decidir. É o processo decisório que acontece nesse momento da reunião prévia, finalmente, com a ordem do executivo. O executivo entra para dizer sim ou não para esse planejamento. Então, está sendo aderido várias empresas, a Amazon. Você pode ir lá na Amazon e a Amazon pratica essa metodologia. A Amazon pratica essa metodologia. A Amazon é uma das principais referências em vendas pela internet, porque ela é uma das maiores em vendas pela internet, de comércio eletrônico, e ela usa essa metodologia SOP para fazer esse planejamento aqui. E com isso, ela reduziu os custos nessa relação de demanda de vendas e operações. Uma das maiores do mundo, né? É uma das maiores do mundo, principalmente se tratando de comércio eletrônico. Verdade. Professor, eu tô analisando esse processo que o senhor está passando para a gente aí. Ele é muito direcionado para o sistema enxuto, onde eu vou trabalhar justamente com essa demanda, onde a engenharia vai fabricar o que a demanda está pedindo, o que o cliente está precisando. Aí vai ter o processo de fabricação, de produção desse material, de acordo com a demanda do cliente, porque aí dessa forma eu não fico com o material armazenado, gerando desperdício, onde eu posso fazer a rotatividade desse material de uma forma mais eficaz. E dessa forma, como o senhor acabou de falar aí, eu consigo reduzir os custos da minha operação. E esse ciclo que o senhor está citando com a gente aí é muito similar com aquele fluxo de valor, onde eu consigo agregar ali todo o processo, todo o direcionamento, da onde
acontece ali a operação, setor de venda, de marketing, que vai se reunir ali com o pessoal da reunião final para estar fazendo esse direcionamento para o próximo ciclo. E quando você agrega esse fluxo de valor, que eu acho que é isso que esse ciclo que você está falando, juntamente com o sistema enxuto, então, quer dizer, eu consigo agregar bastante para o meu sistema, porque eu consigo... É aquele tiro certeiro. Ó, esse é o produto que está saindo, esse é o produto que a gente tem que investir, e esse lado aqui que não está me dando uma rentabilidade, que não está me dando retorno, eu vou fazer com que esse investimento, eu fazer uma análise onde eu posso aumentar ou até mesmo diminuir esse investimento, que eu estou vendo que isso não está me dando lucro. Exemplo, o senhor falou a situação citou a Amazon, né? Que o correto é a Amazon, como o senhor mesmo falou. A Amazon, ela começou em 2014, se não me engano foi em 2014, ela começou a investir em vendas de smartphone. Hoje ela vende vários produtos eletrônicos, então ela investiu em smartphone. Como ela não estava vendo que esse processo não estava tendo bastante lucro, ela, eu não quero mais investir nisso. Eu quero investir em books, em dispositivos onde o meu cliente ele vai comprar o livro, ele vai comprar o e-book e ele vai ter esse acesso e consumir o meu produto. Porque antes, no começo, a Amazon ela chegou aqui no Brasil só vendendo books. Hoje, não. Hoje, a filosofia dela é fazer assim, eu vou trabalhar com produtos de A a Z. Tanto que lá na Amazon, se você for ver lá a logomarca, tem um Amazon e um sorriso, né? Sim. Ali, o sorriso amarelo, ali quer dizer o quê? Eu vou trabalhar de A a Z. Então, quer dizer, ela começou a expandir o seu produto e justamente para aquilo que está dando bastante rentabilidade para ela. Não é isso? Perfeito, Carlos. Isso mesmo. Muito bom a sua comparação, muito boa a sua interpelação aí, viu? Eu quero chamar a atenção aqui que esse sistema ele se torna eficiente, por quê? Alguns fatores. Primeiro, porque todo o processo de informação em tempo real aqui flui no nosso ciclo. O processo ele é todo conectado, integrado, e todo esse processo ele funciona em tempo real. As informações do que está lá no sistema de informações do portfólio da empresa, que a equipe comercial vai tomar ciência rapidamente e já planejar a demanda para o período e levando essa informação, apresentando essa informação em tempo real para as operações, para que haja uma conformidade com essa demanda e uma não conformidade será apresentada para eles em uma reunião rapidamente para consolidar essas informações e as necessidades que se apresentarem, junto com as outras áreas relacionadas, como, por exemplo, financeiro, para apresentar para o executivo rapidamente dar o seu veredito e já dar condições de suprir essa demanda do mês. Então, as informações fluem muito rapidamente dentro desse ciclo. Os encontros precisam ser rápidos também de fechamento desse ciclo aqui. E tudo isso para não haver essa redução de custos e uma melhora nas vendas considerável no momento em que as informações elas fluem nesse sistema de forma rápida e lúcida. A comunicação acontece de forma muito rápida e lúcida. Então, todos se auxiliam, todos se complementam aqui nesse sistema, no sentido de suprir. Qual é a ideia aqui? É não permitir que falte produto para o consumidor e alcançar esse consumidor de forma rápida, eficaz e eficientemente. Então, as operações é fundamental nisso aí. Por isso, essa relação de vendas com operações ela é fundamental. Elas são muito próximas. São muito próximas em suas etapas. Exatamente para não deixar faltar. E com isso não dá problema de consumidor insatisfeito. O consumidor vai ficar triste porque não teve o seu produto disponível. Então, esse método aqui, ele é cada vez mais utilizado exatamente para reduzir custos e melhorar a satisfação do consumidor. Ainda falando sobre estoque. Vamos fazer esse controle de estoque. Esse controle de estoque é fundamental. Nós já trabalhamos muito isso.
Só que, levando em consideração o estoque para o comércio eletrônico, agora com ênfase no comércio eletrônico. O objetivo base do controle de estoque é evitar esse acúmulo ou falta de produto, além de ajudar a controlar as finanças e o espaço físico da empresa. Senão, podem acontecer duas situações que impactam a margem de lucro. Determinado produto com alta procura pode ficar indisponível, acarretando em perda de vendas, ou você pode ter no estoque muitos produtos com baixa procura. E isso aqui, na previsão de demanda, na gestão de estoque, de armazenagem, a gente precisa vivenciar isso aqui. Então, para ter esse controle de estoque adequado, defina uma política clara de estoque. Quais níveis de estoque serão mantidos, quais serão os critérios de lead times de reposição e quais critérios serão adotados para a liquidação de estoques obsoletos promocionais. Aqui, será que você ainda lembra o que significa lead time? Nós falamos trocentas vezes em sala de aula. O que é esse lead time? Esse lead time é o tempo que o produto vai sair vai sair da distribuidora e ele vai chegar até o consumidor final. Não. Ou então ele vai sair lá da produção, da fabricação. Esse tempo, até chegar ao consumidor final da operação, a gente chama de lead time, não é isso? É quase isso, você está quase perfeito, Carlos. Se a gente identificar qual lead time, de que área nós estamos falando. Se for lead time do cliente, do consumidor, é isso. Agora, se a gente falar lead time de reposição, a gente está falando só do fornecimento, saída do fornecedor até chegar ao armazém. Ao estoque, ao armazenamento, não é isso? Então, é lead time de reposição, certo? Então, tem que ficar bem claro. Lead time em referência a alguma coisa. Tá. Então, nesse processo aí, não existe no sistema cross-dock. Não existe no sistema cross-dock, certo? Porque ele passa direto, né? Passa direto para o consumidor final, não é isso? Não passa pelo então, esse armazenamento. lead time aqui seria lead time do consumidor. Tá ok. Então, outra coisa além dessa política clara de estoque, implemente uma robusta ferramenta de controle. Isso aqui é um dos grandes gargalos dos armazéns. Um dos grandes gargalos são as ferramentas de controle. Existem sistemas gratuitos que comportam até determinada quantidade de itens do estoque. O que é um SKU? O que é o SKU? Hein, gente? O que é esse tal de SKU que nós temos lá no estoque? Só o que me vem à cabeça é que é um código, mas eu só lembro esse nome assim. SKU a gente não pode esquecer. Isso aqui é linguagem de logística. Isso aqui. SKU a gente não pode esquecer jamais. O que é o SKU? Quem lembra aí? SKU são os itens críticos, é isso? SKU vem de Stock Units. São as unidades estocadas. Unidades estocadas. Stock Units. Então, o que é isso? São todo e qualquer item estocado devidamente registrado. Entendeu? Aquele item que chegou, foi registrado e foi estocado, aquele item é um SKU. Eu tenho uma calculadora que já foi inserida no sistema. Se transformou num SKU. A calculadora é um SKU. Entendido? Para ajudar na gestão do estoque, né, professor? Exatamente. É aquele item que chegou, foi catalogado, registrado, está no estoque, pronto, se tornou um SKU. E já vai entrar no inventário, né? Vai entrar nesse inventário aí. Isso, está presente no inventário. Sim. É só um dado, né? Um item. Item. Né? Unidade, ó. Unit vem de unidade. Um lápis. Registrou, se for feito um registro individual de item ali, o lápis por lápis, então aquele lápis registrou no sistema é um SKU. Entendido? Sim, que é o que eles usam para saber se bate no balanço. Né? Exatamente, no inventário. Exatamente. Você vai levar aquele item
passou lá no caixa do supermercado. Aí aquele item lá não apareceu no código de barras. Item não identificado. É porque ele não é um SKU. SKU é quando está devidamente registrado. Aquele item foi registrado? Foi, ótimo. Então ele é um SKU. Ele tem toda a codificação que reconhece. Perfeito? Então, há necessidade de ter uma ferramenta de controle desses itens, desses SKUs no estoque. São ferramentas mais econômicas para gerir estoques maiores. Se não puder pagar, use um Excel e defina uma pessoa para controlar o estoque. É necessário que tenha todo o controle do estoque. E duas coisas precisam ser identificadas para dar segurança, para dar eficiente, de que o estoque não está ferindo de forma errada. O quê? Primeiro, o inventário. E segundo, a acuracidade. Né? Então, nós temos que ter uma ferramenta de qualidade que possa fazer o inventário adequado e sua acuracidade. Ainda lembra o que é acuracidade? Sim. O que é? Veracidade. A curiosidade é quando todo o item, basicamente, ele vai bater com o que está cadastrado no sistema, com o que está cadastrado no físico. É a verdade, vamos dizer assim. Isso. A curiosidade é a relação, isso, é a fidelidade entre o sistema, os registros no sistema e o que tem fisicamente mesmo. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Quem vai fazer isso é o processo de inventário, né? Exatamente. Que aí a gente consegue controlar o que tem no físico e eu consigo fazer meu planejamento para próximas demandas, que é tudo isso que a gente está falando de sistema enxuto. Pô, eu tenho uma quantidade no sistema, minha previsão de demanda, o inventário já identificou. Da próxima operação eu vou ter esse equipamento aqui, então não vou precisar comprar. Exato. Basicamente isso. Então, isso tudo aqui... A maioria das empresas que tem filiais, essa voracidade é tido como a meta daquela empresa. Sim, sim. A curiosidade é que vai garantir que não haja, por exemplo, produtos fantasmas, itens fantasmas, SKU fantasma. Ela também diz muito sobre troca de gerente, essas coisas. Perfeito, Nil. É isso aí que chamamos de defasagem. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Mas tudo isso para cá, por exemplo, conduz a inventários permanentes. Essa é outra medida que é necessária fazer constantemente. De tempos em tempos, fechar um determinado período de inventariar o estoque constantemente. Então, é necessário que faça um inventário constante do estoque. Inventariá-lo de período em período. Para que tudo isso aqui? Para que não tenhamos problema, para que lá a loja comercial ela não tenha problema na hora que ela oferece na tela o item e quando vai buscar esse item junto ao estoque, não apresenta esse item para o consumidor. Então, isso prejudica a loja. Outra forma de fazer um controle eficiente, diga, Nil. O que eu percebia muito é que isso barrava muito na mão de obra humana. Porque toda essa tecnologia ela é abastecida por alguém. Sim. Né? Um inventário, alguém vai lá fazer. E acontece muito que essa pessoa não... Acontece de as pessoas às vezes não serem de confiança e acaba fazendo um inventário falso. Isso, então, usa de má fé. Não apesar de toda a tecnologia, a gente ainda é refém ainda dessa... Isso, porque onde tem ainda a interferência humana, a gente está muito sujeito a isso. Então, a gente tem que estar tomando cuidado. Aí tem a questão da confiabilidade do profissional. Aí entra na questão... Aí já vai lá para o RH, porque o RH tem que se preocupar também com essa questão do profissional que está sendo contratado, está sendo... puxado para a organização no sentido de fazer esse trabalho. Outra forma de controlar o estoque é minimizar os níveis de estoque o máximo possível. Minimizar, porque com isso você consegue ganhos em custos também. E não tenha receio de liquidar e queimar o estoque. Se o produto não está girando, chegando ao ponto de obsolescência, queime, faça promoção, seja criativo no canal de vendas. Poucos itens valorizam ao longo do tempo dentro de um estoque. Então, são preocupações que são importantes para que você mantenha um estoque saudável.
um estoque eficiente para suprimento do seu público, do seu consumidor eletrônico, seu consumidor digital. Vamos falar do Professor, estoque. Oi, diga, pode falar. Quem gostaria? assim, é porque, como o senhor está falando, estou falando a questão do inventário aí, de estar do RH, tal, tá verificando esse processo. Na verdade, as empresas também elas se preocupam com isso de forma de fazer uma auditoria externa, né? Onde essa auditoria externa, alinhado com o processo do setor financeiro, eles vão tá alinhados da quantidade que eu tenho no estoque, referindo ao valor financeiro. Eles têm uma porcentagem lá, porra, a empresa ela pode ter um déficit de 4% no estoque. Isso é normal. Parafuso, uma arruela, tudo bem, não é para acontecer, mas acontece. Sim. Está dentro ali dos limites. E nessa auditoria externa, o que vai ser feito? Vai ser comparado com a quantidade que é para ter no sistema, que é o que nós chamamos de acuracidade, Isso. com o que a gente vai comparar com o que está no físico. E dentro dessa auditoria vão ser tomadas medidas, a questão de documentos, né? Questão de melhorias que é para ser feito no processo, justamente para estar prevenindo a questão dessa defasagem desses itens que, com o tempo, eles vão sumindo, né? Vão desaparecendo, vão sendo jogados fora com o tempo, numa organização e tudo mais. É isso que é importante, não é? É por isso que tem se buscado nessa verificação de inventário, ela se torna automatizada mediante o uso de bots, de tecnologia de ponta, mecanismos, bots manipulados por GPS, que eles todo estoque ele é digital, todo estoque ele tem um leitor de código de barras, tem todos os itens têm seu item, sua codificação ali muito clara, onde a tecnologia vai passando e vai fazendo a leitura e ao mesmo tempo já vai fazendo a acuracidade em relação à sua quantidade no sistema. Então, por exemplo, eu gosto muito, e a gente sabe que é uma referência, a Amazon, ela usa muito isso, ela usa muito a tecnologia, equipamentos tecnológicos, bots, circulando dentro do depósito, né? Onde eles fazem todo o tempo a leitura dos itens, eles vão mapeando a leitura dos itens através de infravermelho, através de radiofrequência, e aí eles vão fazendo a acuracidade, comparando com o sistema todo o tempo. E isso garante o inventário em tempo real, constante, e o controle real do que tem no seu estoque. Isso a Amazon faz há um bom tempo já. Eu quero falar com vocês sobre o Stock Dropshipping. O que é esse Stock Dropshipping? É uma modalidade de estoque. E como funciona esse Dropshipping? Esse Dropshipping é uma modalidade que ele é uma das modalidades mais comuns no comércio eletrônico, para o comércio eletrônico e para os empreendedores de marketplace. Agora, como funciona? O que quer dizer esse dropshipping? Seria mais ou menos envio direto, passa direto, produto passa direto, como vemos nessa imagem aqui. O processo ele consiste em receber as ordens de serviço, vendas online e encaminhá-las ao fornecedor, que por sua vez envia o produto para o seu cliente em nome da sua empresa. É um sistema de dropshipping onde a empresa não estoca nada, absolutamente nada. O fornecedor já faz o encaminhamento direto para o consumidor. A loja só faz a venda. A loja só faz a venda. Como resultado, não é preciso manipular ou ter acesso ao produto. Você faz apenas o intermédio da venda. O lucro com esse processo vem da diferença de preço entre o valor divulgado na loja e o que o parceiro dropship cobra, além de diversas outras facilidades. Nós temos exemplo aqui, os passos do dropshipping, para ficar claro. O visitante chega à loja, chega que se diz, visita a loja virtual online e faz a compra. Aqui, compra o produto na loja a preço de R$200. Comprou aquele produto R$200. Você recebe a ordem de venda, manualmente, automaticamente passa a informação para o parceiro. Aí vai passar lá para o parceiro, que é o fornecedor.
Então, você compra o produto com o fornecedor ao preço do atacado, de 150. Aí você adquire junto ao fornecedor pelo preço menor, que é o preço de atacado, 150. O seu parceiro fica responsável por separar as encomendas enviadas para o seu cliente final em seu nome. Então, até mesmo, várias vezes, os parceiros eles utilizam embalagens padronizadas do vendedor para identificar o vendedor. E aí encaminha direto para o consumidor, para o cliente que adquiriu o produto. E o lucro da vendedora, da loja, é aquela diferença entre o preço de atacado e o preço de varejo. No caso, ficou em R$50 o lucro para a loja virtual. Essa é a prática de dropshipping. Tá? Eu já ouvi falar, que é muito comum nas franchise. Isso, é muito comum no franchise, é muito comum nos marketplaces. Ele só evita esse estoque desse intermediário, né? Mas o primeiro estoque não tem como evitar. Primeiro estoque? Sim, o fornecedor que vai levar esse produto, mas então o fornecedor vai ter estoque. O fornecedor sim. Só não vai ter o intermediário. Isso, a ideia é que ele tenha o quê? Redução de custos com zero estoque e zero transporte. Entendeu? Ele não participa do transporte e não participa do estoque. Então, ele tem um lucro considerável em cima disso. Que daí vem junto o local de armazenagem, tudo. Isso acontece na maioria dos casos das lojas virtuais, das marketplaces, por exemplo. O que é marketplace? São várias lojinhas que usam a estrutura de uma empresa para fazer a comercialização dos produtos. A Amazon, por exemplo, é um marketplace. A Amazon Marketplace, nós temos várias lojinhas. Por exemplo, a Amazon é a sua âncora, o que nós chamamos de negócio principal, venda de livros, de obras literárias. Aí as outras lojas que vendem eletrodomésticos são outras lojas que trabalham em cima da sua plataforma, dentro da sua plataforma, dentro da sua página virtual. São lojas que vendem esses itens. E aí o que eles fazem? Eles fazem esse dropshipping. Eles vendem os seus produtos para aquele cliente. Quem faz a distribuição, o encaminhamento é a Amazon. A Amazon que faz esse encaminhamento desses itens para o cliente. Então, aí a loja apenas paga o diferencial para a Amazon sobre o local que está usando, que é o marketplace que está usando a Amazon para fazer a venda, para disponibilizar o seu produto, e mais uma contribuição, uma taxa que é cobrada por participar desse processo. Então, basicamente, como funciona a principal técnica de estocagem do comércio eletrônico é essa, chamada de dropshipping. Deu para entender? Alguém não entendeu? Deu. Alguém não entendeu? Tá? Quando a gente fala dropshipping... Oi. Essa marketplace, então, ela pode ganhar de duas formas, né? Porque a Magazine Luiza, ela comprou uma empresa de logística, né? Sim. Então, a empresa pode pagar para usar o site dela, como pode e paga também para usar a rede logística dela, né? Exatamente. Perfeito. Então, dropshipping, só para enfatizar, não esqueça, é uma das modalidades de estoque. Aliás, a empresa que ela comprou é a Bilog. Isso. Então, vamos ao seguinte aqui. Vamos falar um pouquinho sobre picking e fulfillment. Picking e fulfillment. O que é isso? São dois métodos, dois processos de prática de serviço lá no armazém, né? Isso é muito utilizado também no comércio eletrônico, por isso que está aqui. O que é o picking? O que é um picking, gente? Também conhecido como order picking. Separação de itens. Basicamente separação e preparação de item para enviar para o consumidor, né? Chegou o produto lá,
tal, e aí usa-se do processo de order picking ou picking para separar e preparar o envio para os clientes. É uma das mais críticas, dependendo do tipo de armazém, pode consumir uma parcela preciosa do orçamento da empresa, porque demanda tempo dos funcionários e demanda também um pouco de custo de separação. Tem uma outra prática chamada picking. Além do picking, nós também temos o picking. O que é o picking? Deixa eu ver se eu coloco bem aqui, se eu tenho a ferramenta de escrita aqui. Nós temos o picking e nós temos o picking, que é uma continuidade do picking. O que é o picking? Vou colocar bem aqui. O que é esse picking? Já ouviram falar? Picking é uma coisa. Picking, na verdade, não é picking, picking. Picking é outra coisa. Picking e picking. O que é o picking? Alguém sabe dizer o que é o picking? Essa prática? Não. Olha, o picking é separar e preparar. Só que depois vai haver a necessidade, por exemplo, de embalar. Então, nós chamamos de picking o processo de embalagem dos itens para transporte, para encaminhar os itens, para transportar os produtos. Então, a etapa, o processo de embalagem é chamado de picking, tá? É picking. Picking é separar e preparar. E aqui picking eu vou embalar. Tá? É porque muitas vezes se faz essa confusão de picking e picking. Tá? Então, picking é embalagem. É o processo de embalagem, é um processo diferente. Vou tirar daqui para não confundir. Então, voltando, nós temos o picking, tá? Que é o método utilizado durante esse processo. Aí nós temos vários métodos de picking que são utilizados. Separação. O discreto. Cada funcionário executa um processo por vez, do início ao fim. Discreto é aquele picking que é feito, cada funcionário faz o seu trabalho sozinho, do início ao fim. Coloca ele para separar um material ali, vai separar só aquele material ali. Do começo ao fim dessa separação é feito por um único funcionário chamado de picking discreto. Picking por zona. O processo é dividido por zonas. Cada colaborador fica responsável por apenas uma unidade de manutenção de estoque. Quer dizer, todo aquele bloco ali, você é o responsável. O colaborador ele fica responsável por uma zona, por um conjunto de itens ali. Por lote, cada colaborador se responsabiliza por um lote que é composto por vários SKUs. Então, quando o colaborador ele vai se responsabilizar por um lote inteiro de SKUs, então é o picking por lote. E por onda é quando o funcionário se responsabiliza por apenas um SKU, só que com um intervalo de tempo determinado para isso, que evita acúmulo de pedidos da expedição. Quer dizer, por onda é quando aquele colaborador, aquele funcionário, ele vai separar, mas a cada 5 horas, a cada 3 horas, por dia, você vai separar isso. Então, é chamado de picking por onda, porque de tempo em tempo ele faz essa separação. Então, são vários outros tipos. Tem outros métodos também de picking que não descrevi aqui, mas aqui são os mais comuns. Independente do tamanho do armazém, tipo e volume de estoque armazenado, sistema de controle em vigor, necessidade do cliente, existem certos princípios que se aplicam bem em qualquer atividade de picking. Então, quando você vai se aplicar o picking, deve-se levar em consideração priorizar os produtos de maior giro, quer dizer, com isso você vai ter mais agilidade na hora de separação.
Utilize documentação clara e de fácil operacionalização na separação. Organize os pedidos de acordo com a sua localização. Implemente um sistema eficiente de localização de produtos, devidamente com código de barras, identificando, é mais rápido. O operador deve ser avaliado pelos erros. Evite a contagem de produtos durante a coleta e elimine documentos em papel. Isso tudo vai melhorar, vai agilizar o processo de picking. Vamos falar de fulfillment. O que é isso? O que é o fulfillment? Isso aqui também é uma prática que a Amazon constantemente usa. Fulfillment. Tradução livre, essa expressão significa cumprimento, realização, preenchimento. Na logística, o termo é utilizado para se referir ao conjunto de atividades que envolve o atendimento do pedido do cliente, desde o recebimento do pedido até o momento da entrega do produto ao cliente final, visando sempre atingir o maior índice de satisfação. Então, o que nós chamamos de processo de fulfillment? Fulfillment é aquele processo que entra desde o pedido que é gerado até a entrega e verificação da satisfação do consumidor, do cliente. Ó, isso aqui é um processo de fulfillment. Recebe a pedido, registra o pedido, recolhe o item, embala o item, armazena e manda entregar. Isso é um processo de fulfillment. Então, o processo de fulfillment é todo o processo que envolve desde a geração do pedido até a entrega do item ao consumidor. Então, ele constitui dessas etapas aqui, olha, quando nós falamos de fulfillment. Estoque, separação por picking, embalagem por packing, transporte e pós-entrega. Pós-entrega que seria o feedback com o consumidor. Então, essas etapas aqui englobam a prática do fulfillment. Esse fulfillment pode ser um dos fatores mais importantes para a fidelização. Afinal, não basta ter o melhor preço se a empresa não cumpre prazo e não transmite informações que o cliente necessita. Algumas atividades em que o fulfillment atua são planejamento estratégico da operação, recepção de pedidos, armazenamento e controle de estoque, distribuição e logística, acompanhamento das entregas através de rastreamento, setor de relacionamento com o cliente, logística reversa e recebimento e análise de feedback dos clientes. Deixar bem claro o que é esse fulfillment para que a gente compreenda direitinho. Fulfillment, nós chamamos de todo o processo que envolve a logística do estoque até a entrega do item junto ao consumidor. Todo esse processo aí, ele é gerenciado. Ele é chamado de fulfillment. Fulfillment é todo esse processo. Então, vai se buscar a eficácia desse processo na satisfação do cliente, na satisfação do consumidor quando adquiriu o produto e fez o feedback. Olha, bem aqui, ó. Bem aqui é que eu vou dar o fechamento do fulfillment, análise de feedback do cliente, do consumidor. Recebeu o item e aí foi verificado junto a ele a sua satisfação, faz aquela perguntinha lá, manda para ele a pergunta, você ficou satisfeito? Como é que está a satisfação em relação à recepção do prazo e a qualidade do item que você recebeu? Então, aí o consumidor, o cliente, dá o feedback, fechei o processo de fulfillment. Ele foi eficiente. O que está acontecendo? Esse processo é tão importante que a maioria das empresas estão terceirizando, estão praticando o outsourcing desse fulfillment. Quer dizer, estão direcionando essa prática, esse gerenciamento do fulfillment para terceirizadas. Porque é um processo que requer uma preocupação muito grande. E terceirizando esse serviço, você vai cobrar dessa empresa que eles tragam satisfação do consumidor na entrega do produto. A empresa, por exemplo, terceiriza o fulfillment, que é o quê? O terceirizado vai buscar o item, vai encaminhar o consumidor e vai fazer o feedback do consumidor. E a empresa, ela analisa junto a essa empresa terceirizada a satisfação do consumidor.
pela prática do fulfillment. Então, muitas empresas estão terceirizando essa prática do fulfillment. Então, isso é uma prática muito comum às empresas, principalmente da área de comércio eletrônico, a prática do fulfillment. Terceirizar esse serviço de fulfillment. Ela não se preocupa com o gerenciamento do estoque, entrega, distribuição e entrega ao consumidor final. Vai se preocupar só em fazer o feedback com o consumidor pelo site, para saber se ele ficou satisfeito. Toda essa parte da logística que cai sobre fulfillment, que é chamada de fulfillment, então ela é gerenciada por terceiros, é trabalhada, operada por terceiros. Na maioria dos casos ocorre assim. Então, fulfillment é essa prática de gerenciamento todas essas etapas do estoque, da separação, embalagem, encaminhamento e entrega ao consumidor final. Dúvidas? A gente sabe o que está falando agora quando eu falo de fulfillment, o que se trata? Sim, gente, vamos lá? Dúvidas? Alguém? Deu para entender, porque é todo aquele tratamento, né, que a empresa presta ao cliente, a compra, o cliente vem na loja, compra, depois a empresa quer saber se ele está satisfeito. Enquanto a empresa não ter esse sim ou não, ainda não se concretizou o filme. Fulfillment. Exatamente. Fulfillment é todo esse processo, né? Que o produto você vendeu. Olha só, quando é que acontece? Quando é que começa o fulfillment? Começa no ato da venda. O que eu percebo, professor, sabe o que eu percebo? Sim. É que tem a cadeia logística, né? Sim. Aí o que acontece? Cada etapa, eles dão um nome. Sim. Né? Da matéria-prima até o cliente é um nome. Do armazenamento até o cliente é outro nome. Da compra até o cliente é outro nome. É isso que eu percebo. Agora, eu não entendo assim muito bem o motivo disso. São processos novos, são novos métodos, são novos sistemas, novas metodologias. Tudo isso com foco em reduzir custos e melhorar os ganhos, melhorar a produtividade, a competitividade, o ganho financeiro. Então, tudo isso. O que acontece? Tempos em tempos, vão surgindo novas mecânicas, novos métodos, novos processos para gerar isso, gerar esse lucro para a empresa com menor custo. Então, recebe uma denominação, recebe um nome técnico para isso. São processos novos que vão surgindo constantemente. E às vezes não é nem só o nome, às vezes naquele procedimento eles percebem alguma movimentação e criam uma técnica para aquilo. Então, parece que é quase uma engenharia mesmo. Exatamente. Agora tem que entender o seguinte, olha só a importância. Fulfillment é uma prática que não é tão antiga, não é tão nova assim, não. Já tem um tempo, já tem um período, já tem umas décadas. Só que foi se praticando com mais ênfase mais recentemente. É interessante que vocês, profissionais futuros, profissionais da logística, estejam acompanhando constantemente essas novas mecânicas, essas novas metodologias, essas novas engenharias que vão acontecendo, que vão surgindo. Vocês precisam tomar ciência constantemente. Picking, packing, fulfillment, entre outros, tudo isso vocês precisam conhecer muito bem, porque isso vai garantir competência para vocês, vai garantir conhecimento para vocês, que é o que vai fazer diferencial. Chegar em um determinado momento, olha, por exemplo, a tendência é uma tendência o comércio eletrônico. Uma tendência não, uma realidade. Uma realidade o comércio eletrônico. A prática, a logística por trás do comércio eletrônico, ela está presente e é fundamental.
Vocês saberem como Na funciona verdade, todo esse processo é fundamental. na verdade, a gente está no comércio eletrônico, né? Uma prova está vivendo uma epidemia e das palavras mais ditas pelos ministros é a logística. Exatamente, exatamente. É isso que está garantindo o abastecimento, a logística. Sim. Ah, É a arte de tornar prático a entrega das coisas, né? A disponibilidade das coisas. exatamente. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que conhecer esses métodos, conhecer os seus nomes, conhecer como funciona, como é aplicado, porque muitas vezes é aplicado, mas as pessoas não sabem o que está sendo aplicado ali, como se chama essa metodologia, e aí você chega e diz, essa metodologia é isso. Isso vai lhe dar um nível de comparação com os demais muito alto. Você vai ter um nível de conhecimento superior aos demais. Você precisa tomar ciência de todas as informações. A leitura, principalmente de revistas e livros técnicos voltados para a área, cada vez mais novos, mais recentes, lançados. Isso é fundamental. A leitura é fundamental para que a gente possa estar tomando ciência dessas novas engenharias, como você diz, dessas novas metodologias, desses novos métodos, esses novos processos, porque isso surge constantemente, principalmente movido pela tecnologia, pelas inovações tecnológicas. Então, a gente precisa estar tomando ciência dessas técnicas novas o tempo todo. Fulfillment é uma prática que está evoluindo, está crescendo dentro das empresas cada vez mais. A prática do fulfillment, chamamos de fulfillment, que a gente conhece de outra forma, toda a gestão da movimentação até entrega ao consumidor, mas tem um nome para isso, fulfillment. Eu preciso Eu acho que é saber... também interessante dizer, Wilson, que a gente muito voltado para aquilo que está mais próximo da gente, né? Aqui próximo da gente não tem grandes empresas, indústria, né? E esses termos, talvez para indústrias maiores, eles têm um peso maior e uma responsabilidade maior do que um supermercado. Sim, sim, perfeitamente. Você vai concorrer a uma vaga no mercado de uma empresa que ela tem vários depósitos, um Mateus, Sabe o que eu um digo isso? Açaí, e aí você vai concorrer para uma oportunidade de gestão, deixa eu só terminar aqui, eu te dou a oportunidade. Você vai concorrer, vai participar de um processo de seleção, seletivo, para concorrer com outros aí. Qual é o diferencial? Você tem que estar pronto para ter diferenciais em relação aos seus concorrentes. E naquela entrevista que acontece, aí você traz justificação, você traz a explicação sobre práticas, olha, é uma prática, se você deveria, não sei se você já adota na sua empresa, mas a prática do fulfillment, por exemplo, é cada vez mais praticada por empresas, por instituições internacionais, a Amazon, que é praticado também esse processo fora daqui na China, a Alibaba utiliza muito esse processo também, então aí você traz isso à tona e já cria pontos que os outros vão ficar um nível bem abaixo do seu. Mas pode continuar, pode falar. Não, porque eu estava pensando aqui, porque pegar esses termos e levar para uma pessoa, sei lá, que trabalha no gerente não, trabalha no depósito do açaí. Ele faz esse serviço,
mas levar esses termos, ele não vai identificar o que é, né? É diferente se eu pegar uma pessoa que trabalha no estoque da Mercedes. Dificilmente ele não vai saber esses termos. Isso. Sendo que é o mesmo serviço. Isso. Mas esse é o seu diferencial. É você saber do termo e saber explicar o funcionamento disso aí. É você explicar a sua operação. Não é apenas saber o termo, mas explicar a operação. Então, isso é diferencial. Isso é diferencial. Esse diferencial vocês precisam apresentar. Porque é isso que vai fazer abrir portas. É isso que vai gerar oportunidades. São os diferenciais. O conhecimento. Por isso vocês estão numa academia. Para vocês terem esse diferencial. Para vocês terem esse conhecimento. Agora, o conhecimento, ele acompanha à medida que você vai buscá-lo, né? Você vai buscar mais informação, mais conhecimento. Mais leitura. A leitura é que gera esse conhecimento. Eu quero saber dos outros. Alguma dúvida sobre o que nós falamos até aqui? Mais alguém gostaria de contribuir? Nós já estamos finalizando. Vou abrir aqui a câmera de nós todos. Quero ver se mais alguém... Eu acho que o pessoal está cochilando na turma. Não. Vamos lá, deixa eu perguntar. Adenildo, e aí? Como é que está a satisfação aí, Adenildo? Seu microfone não está ligado, Adenildo. Estou mais ouvindo hoje, professor. Eu fiz algumas anotações aqui sobre os assuntos abordados, as novas os inputs, a questão do estoque esse nome aí. Dropshipping. Isso. E realmente são práticas assim que nos traz o entendimento e que são essenciais, né? Para a nossa carreira, nosso diferencial. Isso, então, assim, aqui a gente pode ter aqui como conhecimento o básico, né? Um resumo. Então, assim, cada um de nós tem que buscar se aprofundar mais nesse assunto para cada dia a gente ser profissional diferenciado no mercado, que é isso que nos mantém. Perfeito, Adenildo. Esse é o pensamento. Esse é o pensamento. Thaís, cadê Thaíris? E Thaíris? Cadê o bebê, Thaíris? Oxa, menino bonito. Olha, rapaz. Será que ele aprendeu alguma coisa também, Thaís? Liga o microfone. É ela. Ela, é mesmo. Desculpa. E aí, Thaíris? Foi bem a aula? Foi satisfatória? Eu entrei agora. Que bom que você pegou alguma coisa ainda. O vídeo vai estar disponível lá para vocês. Vocês vão poder ver a qualquer tempo esse material. Thaís, e aí, Thaís? Tudo bem? Estou aqui, professor, tudo bem. Que bom. Amanda? Recorrer mais tarde vai estar disponível o vídeo, né? Porque também eu tô... Sim. Mas eu tô aqui acompanhando e anotando para mim. Ótimo. E aí, Carlos? Show de bola, professor. De bola. Bom, a sua contribuição sempre enriquece muito, viu? Que isso. Obrigado. E, professor, dentro desse processo aí, quando a gente fala de entrega do cliente para a empresa, para a organização, faz o serviço, é o que chamamos de CRM, que é justamente gestão de relacionamento com o cliente. É isso. Quando eu recebo esse feedback da empresa, quando eu recebo esse feedback do cliente, sim, esse produto vendido, é o que nós chamamos de ECRM, não é isso? O ECRM é o relacionamento com o consumidor, com o cliente. É um sistema, deixa bem claro, esse CRM, ele é um sistema que está lá na empresa, um sistema da empresa,
que ele vai fazer todo esse tratamento, né, de contato, de relacionamento, de feedback com o consumidor, com o cliente. Então, por essa ferramenta, por esse sistema, a empresa ela mantém essa integração com o cliente, faz o feedback, faz a verificação, faz pesquisa junto ao consumidor, faz análise de consumo de consumidor. Então, usando essa ferramenta, o CRM. ECRM porque ele é virtual, é digital. Muito bom. Solange. Oi, professor. Você deu uma saidinha e voltou agora. Foi, a internet caiu. Foi do banheiro, rapidinho. Foi fazer um lanche lá na cantina. Não foi isso não. Eu sei, eu entendo, sim, eu sei como é que é. Mas que bom que você pode voltar agora, finalmente. Olha, gente, então esse material vai estar em vídeo para vocês novamente, como os demais. Não teremos atividade porque vocês estão finalizando atividade avaliativa essa semana. E logo em seguida vocês já vão ter disponibilidade da próxima atividade avaliativa. Esse período, esse segundo bimestre, vocês não terão atividades complementares a uma atividade avaliativa final. Vocês não terão atividades. Né? Então, outras atividades que nós fizemos, eu vou ajudar a pontuar nessa atividade avaliativa desse bimestre. Mas foram poucas para esse bimestre. Então, qualquer atividade que vocês fizeram relativa a esse bimestre, eu usarei para compor nota da atividade avaliativa desse segundo bimestre. Tá? Que já vai estar disponível, provavelmente, na semana seguinte, ao fim do prazo de vocês para esta primeira avaliação. Termina dia 30, semana seguinte você já deve ter disponível essa atividade avaliativa para o segundo bimestre. Professor, uma dúvida. Diga, Denilson. Professor, diante do contexto aí, já tem assim uma previsão se, por exemplo, a gente ainda vai ter aula mesmo presencial? Não, esse semestre não teremos mais nenhum encontro presencial. Esse semestre não, até mesmo porque a perspectiva do governador renovar por mais um período, até o final de junho, o isolamento social e a não liberação das instituições de ensino para funcionar presencialmente, não vai ter esse junho também não. Então, a gente vai finalizar todas as atividades desse semestre online. Vamos ver o primeiro, né, e o segundo, no caso, né? A previsão, né? Junho todo também que compreende. Junho compreende o segundo bimestre, finalizando o segundo bimestre, as atividades do segundo bimestre. Então, não teremos aula presencial. Vamos aguardar, ver se nós retornamos no próximo semestre com aulas presenciais. E a gente não vai estar mais lá, né, amiga? Deus quiser. Por isso que eu estou perguntando. Mas vocês têm o TCC. Professor, a gente... Vocês têm o TCC ainda para apresentar. Aí o TCC vai ser mesmo presencial, né? A gente pode ser que venha a ser presencial, né? Dependendo do período que ele for acontecer, né? Se já tiver realmente com segurança e o governo tiver liberado. Isso aí já daqui a alguns meses ainda. Fazendo online também, a TCC? Pode acontecer online. A defesa pode acontecer do jeito que a gente faz aqui por live, a defesa do TCC. Nada impede que não seja apresentado por live um TCC. Cada dupla apresenta o seu material, cada um sozinho apresenta o seu material para o professor e ele faz as devidas ponderações. Você sabe me informar que até outubro já vai estar tudo... Eu não sei. Isso é uma variável que não nos pertence. A formatura vai ser online.
O pessoal tá fazendo festa de 15 anos, batismo, tudo Ah, aí. não, vai Porque ser babado a formatura online. a gente não juntou dinheiro, então Já pegamos pensa na ela. economia que vai ter por ser online, ó, vai ser bem econômico também. Não vai precisar alugar a beca e tal, a não ser que você queira formalizar online também. Então, no caso, se eu for lá para onde minha mãe, eu não vou perder nada, vou estar fazendo tudo online. Não, você vai precisar fazer um registro, você vai precisar assinar uma ata e tal, então você vai precisar, em algum momento, ir na instituição para assinar uma ata. É porque eu vou morar com minha mãe. Meninos, olha, se não tiver mais nenhuma dúvida quanto ao nosso material, eu quero me despedir de vocês, quero agradecer pela participação de vocês, feliz por estar com vocês novamente e esperar que na próxima semana a gente possa contar com vocês de novo. Pelo menos alguns eu sei que eu conto. São infalíveis. Muito obrigado pela presença de todos. Nossa, e até o nosso Boa próximo noite. encontro. Boa semana para vocês. Amanda, lá pro grupo. Obrigada, professor. Boa noite. Tchau. Boa noite, professor. Boa noite a todos aí. Uma excelente noite. Tchau, Show de gente. bola. Saudade.